seja muito bem-vindo, uma ótima tarde. Este é a última edição. O programa da TV, já que tradicionalmente você acompanha aos sábados, quando a revista chega aos nossos assinantes, às bancas e passa a estar disponível nas plataformas digitais. Hoje, excepcionalmente, o programa vai ao ar ao vivo pelo Facebook e no site de Veja, justamente porque a edição desta semana saiu do forno mais cedo. Hoje, quinta-feira, rodou a edição por conta da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo juiz Sérgio Moro. Quem vai me ajudar a apresentar os destaques dessa edição especial é a Ana Clara Costa, editora de Brasil. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Silvio. E lá de Brasília, a Larissa Borges, repórter da Sucursal. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, Silvio. Olha, eu nem vou dizer que vocês estão com cara de cansada, porque vocês trabalharam a madrugada toda, né, Larissa? Vamos começar por você. Como é que foi tirar do chão, do dia para a noite, uma edição tão especial, de um momento tão histórico para a história política do país? Silvio, nesses últimos dias aqui, nada é calmaria. E depois da sentença do juiz Sérgio Moro condenando o ex-presidente Lula a 9 anos e meio de prisão, foi aquela correria total aqui na Sucursal de Brasília. Tinha repórter que estava acompanhando a sabatina da Raquel Dodge, indicada para a Procuradoria-Geral da República do Senado. Tinha repórter que estava acompanhando a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que vai analisar se aceita ou não, se dá seguimento à denúncia contra o presidente Michel Temer. E tinha outros repórteres que estavam investindo em reportagens especiais, em entrevistas exclusivas, quando veio essa bomba que caiu aqui em Brasília como uma hecatombe e deixou todo mundo paralisado, apesar de já ser esperado nos últimos dias, os autos já estavam prontos para a sentença do juiz nos últimos dias, mas sempre quando sai a condenação, ainda mais uma condenação expressiva contra um personagem tão expressivo da política nacional, todos os repórteres tiveram que virar a madrugada para fazer essa edição de hoje. Então vamos lá, vamos mostrar a capa de Veja, que como eu disse, acabou de sair do forno. Você vê aí na sua tela a edição especial Culpado. Lula torna-se o primeiro presidente da história do Brasil condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Larissa, eu vou voltar aí com você, mas recapitulando, né? Às 13 horas e 52 minutos da quarta-feira, o juiz Sérgio Moro assinou a sentença. Pois bem, 5 minutos depois, a notícia estava no ar em Veja.com, um furo do editor Rodrigo Rangel. Conta pra gente como é que foi essa movimentação. Foi todo um mérito do Rodrigo Rangel em publicar em primeira mão essa sentença, a primeira sentença contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, mas lembrando, já vem acompanhando esse episódio, que foi o primeiro veículo de imprensa a mostrar a relação entre a empreiteira OAS e o ex-presidente Lula, vincular esses dois polos num esquema de cobrança e pagamento de propina. Foi uma reportagem aqui da capa da revista da época, uma capa de abril de 2015, reportagem do Robson Bonin, que mostra que o empreiteiro Léo Pinheiro, que estava preso em Curitiba, enfrentava problemas de saúde, começou a fazer um rascunho de uma delação premiada que ele pretendia fazer. E nessa delação, ele começou a relatar umas benesses que a OAS repassava ao presidente Lula, detalhando o triplex, como foi a reserva do imóvel para o presidente Lula e para a família dele, como foi a reforma desse imóvel, que antes era uma coisa mais simples, apesar de ser um triplex. O próprio ex-presidente Lula já chamou o imóvel de um tipo de minha casa, minha vida, mas o Robson Morim mostrou em 2015, virou um imóvel de luxo, reformado, totalmente específico para o ex-presidente Lula, e é esse episódio que mostrou o início do elo entre a caixa de propina da OAS e os repasses para o ex-presidente Lula. Também nessa delação, nesse rascunho de delação que o Léo Pinheiro fazia ainda em 2015, ele, Léo Pinheiro, rascunhou um outro tema que nas próximas semanas vai voltar ao noticiário nacional, que são os repasses da OAS para o ex-presidente Lula na reforma do sítio de Atibaia. Um outro tema que o presidente Lula já é investigado em Curitiba e que agora está na fase de o juiz Sérgio Moro decidir se transforma ou não o ex-presidente em réu também nesse processo, Silvio. Legal. Enquanto isso, em São Paulo, Ana Clara, vocês trabalhavam num levantamento amplo sobre 260 condenações
proferidas pelo juiz Sérgio Moro, tem um padrão Moro? Vocês chegaram a essa conclusão? Pois é, Silvio, a gente já vinha aí há mais de um mês trabalhando nesse levantamento para entender um pouco como que o juiz Moro evoluiu ao longo da Lava Jato, né? As decisões, como elas foram se alterando, o que havia em comum entre elas. Então já era uma coisa que a gente estava preparando, independente de sair a condenação agora ou não, apesar de a gente saber que uma definição seria agora em julho, né? Um levantamento feito em parceria, né? Isso, com foi FGV. Pela FGV, especificamente aquele grupo da FGV, GV Supremo, né? Que é Supremo em números, me corrigindo. Que é um grupo da FGV Rio que estuda, faz análises de alguns números, análises jurídicas e de números no setor jurídico, né? Eles fazem vários levantamentos para o próprio Supremo. Então, é com eles que a gente estava trabalhando. Então, o que foi interessante nessa matéria é que a gente conseguiu, por uma certa coincidência, que esse material ficasse pronto bem na semana, né, da sentença. Então, a gente tinha lá uma coisa muito quente, muito analítica de como é o padrão Moro de julgamento. E o que a gente descobriu, e o que está na matéria dessa edição, é que, na verdade, a decisão, essa sentença, ela foi uma sentença comum, uma sentença que não fugiu do ordinário. Um padrão Moro mesmo, como Exatamente. diz o título da reportagem. Porque, assim, a defesa do Lula, ela sempre se bateu numa mesma tecla de que era um julgamento de exceção, que era uma guerra política e que esse presidente era vítima de um ataque do juiz Sérgio Moro e tudo mais. E o que a gente verificou na sentença é que, quando a gente pega tempo de pena, por exemplo, foi exatamente o tempo de pena, tanto para a corrupção passiva quanto para a lavagem de dinheiro da condenação do Lula, está dentro da média e, às vezes, até um pouco menor do que os demais condenados da Lava Jato. Então, esse é um dos parâmetros, né? Mas você tem diversos parâmetros que vocês vão ter que ler a matéria para dar uma olhada. Então, assim, não teve muita diferença, entendeu? O Lula, na verdade, foi todos os parâmetros ficaram dentro da média da Lava Jato. Não foi pior, não foi mais rigoroso e não foi mais frouxo. A única diferença, que aí é uma diferença substantiva, mas que não interfere no teor da sentença, é o tamanho da sentença, né? Ela foi muito grande, praticamente o dobro de palavras que têm sido usadas nas demais sentenças, mas isso se justifica também porque o juiz Sérgio Moro fundamentou muito bem a condenação e citou várias coisas ali que não estavam em outras sentenças da Lava Jato. Falou do contexto político, falou que foi, de certa forma, intimidado, enfim, ele fez toda uma defesa ali de contexto que não havia nas outras sentenças. Então, essa foi a única diferença, mas de resto, uma sentença comum. Uma bela reportagem do repórter Peter Zales. Continuando com você, Ana, porque enquanto você falava, eu passava aqui pelo pacote todo de reportagens e tem também um tira-dúvidas. Muita gente segue com dúvidas. O que vai acontecer com o Lula agora? Ele vai ser preso? Por que ele não foi preso? Tem mais processos? Não tem? A Larissa agora há pouco já citou outros casos, citou a Atibaia que vem por aí, e entre outros, porque tem sobrinho, tem filho, Sim. Tem palestras da Odebrecht. Mas vamos lá, batendo o olho aqui num tira-dúvidas, 7 dúvidas. Uma que eu creio que muita gente está se perguntando nesse momento. O que acontecerá se o TRF4 demorar para julgar o caso e Lula tiver tempo para registrar a sua candidatura? Porque essa é a grande interrogação, se ele vai conseguir chegar em condições de ser candidato ou não em 2018. Exato. Essa é a grande dúvida. O TRF é o tribunal que vai confirmar ou não as decisões da Vara de Curitiba, né? Então, todas as decisões do Moro têm que passar por lá para que sejam confirmadas e validadas. E o TRF, ele leva geralmente um ano e um mês, a gente fez esse levantamento, para fazer o julgamento das sentenças do Moro.
O que, nesse caso específico, a gente está numa situação complicada, porque isso vai dar mais ou menos agosto, setembro de 2018, que é bem... um calendário eleitoral, né? Totalmente. Então, se a decisão for seguir a média, então for agosto ou setembro, e o Lula tiver feito o registro, isso ele vai poder ele pode ter o registro cassado, ou isso pode criar um imbróglio judicial e ele concorrer sub júdice. Então, essa é uma possibilidade. Aí, na hipótese dele conseguir concorrer sub júdice e ganhar, o TRF4 mantiver a condenação depois que ele for diplomado, aí vai ser um problema gigantesco, porque, em tese, para todos os cargos políticos, a diplomação é anulada. Acontece que, como é uma questão, enfim, um cargo de presidente da República, a Constituição diz que tudo, depois da diplomação, depois que a pessoa se torna presidente, todo tipo de processo que tiver contra ela tem que ser suspenso. Então, você tem ali uma janela ali entre novembro e dezembro, que se a decisão for mais ou menos nessa época, enfim, isso pode dar um problema judicial. Assim, todos os fatores têm o calendário também. Exato, e é uma coisa inédita, né? A gente não tem jurisprudência para isso. Então, assim, há uma perspectiva de enfim, uma questão de uma judicialização tremenda de uma eleição presidencial que a gente sabe que não vai ser fácil. Vamos lá, vamos continuar falando então do TRF4, que vai passar a ter um papel destacado seguramente nos próximos meses. Continuo com você e também com a Larissa, lá de Brasília, que também tem informações sobre o tribunal. Vamos saber quem são os 3 juízes, os 3 magistrados que definirão o futuro, então, pelo menos eleitoralmente e até em caso de prisão, por que não, do ex-presidente Lula. Quem são eles? Vou começar por você, Larissa. Olha, são 3 desembargadores da 8ª turma do TRF4. São 3 desembargadores considerados linha dura. Leandro Paulsen é o revisor da Lava Jato, João Pedro Gebran Neto é o relator da Lava Jato no TRF4 e o juiz Laus é o 3º integrante da 8ª turma que vai julgar esses casos. O TRF4, como disse a Ana, ele tem plena convicção do papel crucial, decisivo o papel do TRF em quem vai ser e quem não vai ser candidato, quem vai ser diplomado, quem não vai ser diplomado no ano que vem. Por isso, o presidente da corte, desembargador Thompson Flores, ele já afirmou desde ontem que o tribunal vai fazer de tudo para julgar o caso Lula completo, esse caso do triplex, até agosto do ano que vem. Isso é importante porque coincide com as convenções, é exatamente a data em que o partido decide se o candidato A ou o candidato B que vai ser colocado nas urnas. O tribunal tem plena convicção disso. O juiz Gebran, que é o relator da Lava Jato, ele também se comprometeu a desovar boa parte das apelações de sentença, que são os nomes dos recursos que chegam ao tribunal a partir das condenações do juiz Sérgio Moro, desovar boa parte delas até o final desse ano. Porque depois que o Supremo decidiu que a segunda instância tem uma palavra crucial na execução da sentença propriamente dita, o tribunal se viu compelido a prestar um esclarecimento, a prestar satisfação à população, ao eleitorado, que não pode ficar esperando. O tempo da justiça é diferente do tempo da opinião pública, mas se ficar esse tempo de indefinição até a eleição do ano que vem, é como a Ana disse, a gente não sabe quem vai ser candidato, quem pode ser, e se o registro for cassado, se toma posse, se não toma posse. É por isso que o tribunal ele está tentando resolver o caso do triplex do ex-presidente Lula o mais rápido possível, até agosto, segundo o presidente da corte. Mas voltando à sua pergunta, os 3 juízes são muito linha dura, eles têm fama de rígidos, às vezes mais rígidos que o juiz Sérgio Moro, não é raro eles aumentarem as penas impostas na primeira instância. E um caso importante é que na verdade, quem tem o feeling de pautar quando o caso Lula vai ser ou não julgado, não é o relator Gebran, e sim o revisor, o Leandro Paulsen, porque é ele que faz o arremate do julgamento antes de levar para esse plenário da 8ª turma do TRF, Silvio. Legal. Ana, a reportagem do Renato Onofre trata justamente sobre isso.
Existe um número, vocês chegaram num número, por exemplo, quantas condenações do Sérgio Moro chegaram às mãos do TRF4 e foram mantidas ou foram rechaçadas? 39 chegaram às mãos dos 3 desembargadores, 39 condenações, e eles absolveram 5. Então, 5 pessoas ali ganharam liberdade e 34 foi mantida a decisão. Em alguns casos eles aumentaram a pena, em alguns casos reduziram, em alguns casos mantiveram do jeito que veio da Justiça Federal. Então, de fato, houve acho que, se eu não me engano, foram 17 ocasiões em que eles aumentaram pena, então dá para a gente dizer que eles são rigorosos. Só tem um ponto que a gente precisa ver e talvez aprofundar um pouco melhor nessa questão do comportamento dos desembargadores, é que o Paulsen, ele que é, como a Larissa disse, é o revisor, ele tem, nas poucas divergências do tribunal com o juiz Sérgio Moro, foi o Paulsen que abriu a divergência, incluindo a absolvição do Vacari há algumas semanas atrás. Que causou algum rebuliço, né? Exatamente. Fez barulho, principalmente nas redes sociais e tal. Exatamente. Se isso poderia se tornar uma jurisprudência, servir Exato. Assim, foi uma situação pontual ali, né? Mas já mostrou que ele tem um certo tipo de convicção em relação ao uso de delações, enfim, para ser a justificativa para as condenações. Enfim, existe uma divergência ali que ele tem aberto nos últimos tempos, que é uma coisa para a gente ficar de olho. Mas, assim, na maior parte das vezes, se eles reformam as decisões, são para mais anos. Vamos lá, seguimos porque o material é vasto. Outra reportagem, o Bando dos Quatro. Quem assina o repórter Tiago Bronzato, da sucursal de Brasília. Então é para lá que eu vou chamar a Larissa de novo. Primeiro para perguntar quem são os 4, enquanto a gente coloca a reportagem na tela, Larissa. E depois eu faço questão de ir, enquanto você fala, lendo algumas frases históricas deles. Essa reportagem, ela mostra o esfacelamento ético do PT e 4 personagens ícones do partido: o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-ministro Antônio Palocci, recentemente condenado pelo juiz Sérgio Moro, e o ex-homem forte que tinha esperanças de ser presidente da República, José Dirceu, também condenado duplamente pelo juiz Sérgio Moro e hoje em prisão domiciliar aqui em Brasília. Posso começar lendo então uma frase de José Dirceu? Pode, Larissa? Vamos começar por ele. Abre aspas para José Dirceu. Aprendi com meu pai que na vida o mais importante são os valores éticos e os valores morais. E o mais importante é o Brasil. Pois é, isso dito para quem foi condenado 2 vezes, apenas que beiram 30 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, e agora conseguiu migrar para a prisão domiciliar, enquanto o mesmo TRF4 não julga a apelação de sentença, no mínimo irônico, né? Mostra bem esse bando dos 4 a que o Tiago se referiu na reportagem. Sem contar todo o componente ético, histórico do partido, então vamos de palavras de Antônio Palocci, que está preso, negociando uma delação premiada. Abre aspas, trabalhei dentro da mais estrita legalidade, respeitando rigorosamente os padrões éticos que se impõem aos homens públicos. Larissa, vou voltar para você, porque vamos falar um pouco da política. Enquanto isso na Câmara dos Deputados, enquanto isso no Senado, né? A notícia veio como uma bomba, como a gente abriu o programa comentando, mas você lembrou. Havia a sabatina da nova Procuradora-Geral da República. A CCJ discute a denúncia da PGR, do Rodrigo Janot, contra o atual presidente Michel Temer. Enquanto isso, nos bastidores, os agitados bastidores, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, há quem diga que já se movimenta para ser sucessor de Temer, né? Vamos lá, Larissa, conta um pouco. A reportagem diz quem vai ser presidente: Daniel Pereira, Robson Bonin e Tiago Bronzato. É muito engraçado, Silvio, que enquanto o mundo político do PT está caindo com a condenação do ex-presidente Lula, outro núcleo político muito importante, que é o presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
Então, numa guerra velada, um brigando contra o outro, um tentando derrubar o outro, porque também lembrando que o presidente Temer está na iminência de responder a um processo de corrupção caso a Câmara dê seguimento a esse caso. O que a reportagem mostra é que o presidente Temer finge que não está fazendo nada contra o Rodrigo Maia finge que não está fazendo nada contra o Temer, finge que está apenas presidindo a Câmara, tocando os projetos prioritários para o Brasil, mas não é bem isso. Os dois têm se engalfiado nos bastidores, o Rodrigo Maia já discutindo até a formação do governo, fazendo acenos muito importantes para aliados, para deputados, tentando mostrar que pela primeira vez, numa eventual queda de Temer, o Congresso seria efetivamente a instituição que presidiria o país. Seria assim como um parlamentarismo de vez. É isso que o Rodrigo Maia tem dito aos deputados na tentativa de conquistar esses mesmos deputados para o seu lado, para que forme uma massa de pressão contra o presidente Temer, para que, caso ele caia, todo esse núcleo de parlamentares assuma o poder numa aliança que seria histórica e inédita. Engraçado que o Rodrigo Maia, que publicamente nega tudo, diz que nunca tocou no assunto, que respeita muito o presidente Temer e que só age institucionalmente, já montou pontos, cargos-chaves do eventual governo dele, inclusive, provavelmente, tirando o ministro do núcleo duro do governo, Moreira, que é casado com a sogra do Rodrigo Maia. Essa nuance é importante, porque o Rodrigo quer tentar se desvincular de um nepotismo eventual ali, e ele já mandou recados claros que Eliseu Padilha sairia, Moreira Franco seria colocado numa pasta lateral, para que esse holofote do núcleo duro não seja mais remetido à imagem de Michel Temer, e sim a essa imagem que seria de um governo de parlamentares que estariam assumindo o poder da eventual queda de Michel Temer, Silvia. Muito bem, Larissa, muito obrigado, bom descanso aí para você, viu? Vocês duas merecem, como todo o time que trabalhou nessas reportagens sobre a condenação do ex-presidente Lula. Obrigada, Silvio, obrigada, Ana. Ana, obrigado, você também, vai descansar. Todos nós, né? Obrigada, Larissa. Lembrando que a edição foi antecipada, mas a qualquer momento todas as novidades estão em veja.com. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até o próximo programa.